Olá, estamos aqui para mais um resumo de uma lição, isto é, a lição número 5. E na lição número 5, nós estudamos um grande tema. E o tema que nós estudamos chama exatamente a atenção para qualquer estudioso das Sagradas Escrituras. E o tema é a boa notícia do juízo. Você alguma vez já ouviu falar a respeito do juízo? Isso mesmo, na Bíblia, exatamente temos vários textos que relatam ou retratam a respeito do juízo. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, o nosso canal do YouTube é Adventistas Angola. Se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, seja nos grupos WhatsApp, nos grupos Facebook, ou partilhar com alguém. Se inscreva no canal para que você possa receber os próximos vídeos que nós estaremos abordando a respeito de cada lição estudada. O tema que nós estudamos durante essa semana tem como o seu verso áureo, isto é, baseado em Apocalipse capítulo 14, verso 7. E eu estarei tomando a leitura para que você compreenda ou entenda aquilo que foi parte do nosso verso áureo. Apocalipse 14, verso 7, diz o seguinte: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bem, Apocalipse 14 é um capítulo onde nós estamos a estudar durante este trimestre a respeito das 3 mensagens angélicas. E nós temos aqui uma voz soando e há uma declaração aqui muito forte. Nós temos aqui um chamado à adoração ao Deus verdadeiro. Lembre-se, Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Aí nós temos uma declaração de Deus. Na época bíblica, entre os povos, havia exatamente o povo de Israel, que era o povo peculiar, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que o Senhor Deus havia os escolhidos, isso com base a Êxodo capítulo 19, verso 6 ao verso 7. Conquanto em Deuteronômio 6, verso 2, aí havia tantas nações pagãs, povos pagãos, e muitos deles eram politeístas porque adoravam uma pluralidade de deuses. E o povo de Israel havia exatamente sido chamado apenas para adorar o único Deus. Por isso que ali na declaração de Deuteronômio 6, verso 2, temos um termo, que é o termo ouvir. E esse termo ouvir, no hebraico, é Shema. Qual é a ideia que o Shema pode espelhar-nos? O Shema exatamente leva-nos a refletir o sentido de ouvir e praticar aquilo que é parte do estatuto, aquilo que é parte da declaração do eterno e incomparável Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 7, nós podemos nos colocar dentro do texto no sentido de que precisamos nos voltar a Deus para o adorar em espírito e em verdade. E antes, também o texto bíblico exatamente vai sugerindo-nos a ideia de adorarmos Ele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Por quê? Porque isso é uma alusão ao Decálogo. E o Decálogo é nada mais, nada menos uma referência aos 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20, verso 13 ao verso 17. E o verso 11, nós temos aí palavras que são semelhantes ao que nós encontramos aqui no verso 7 do capítulo 14 de Apocalipse.
E por que temos que adorar Ele? O texto bíblico já dá a resposta. Porque Ele criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E Ele criou você que está exatamente me ouvindo agora mesmo. Ele criou a minha pessoa. Ele criou todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra. E aqui o texto vai falando de um juízo. E é interessante que o nosso tema geral é exatamente a boa notícia do juízo. Sabe, existem duas palavras gregas para juízo. Crisis significa ação do julgamento e crima significa ato de julgar. E é interessante também que aqui nós temos, nesse contexto, um juízo em andamento. E nós vamos aprofundar muito mais isto nos próximos estudos, nos próximos resumos das lições. Mas pelo menos você fique com essa ideia do crisis e do crime. Eu quero ainda lembrá-lo de que nós também estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus, que precisa exatamente se tornar conhecido por todos os povos da terra. E nós precisamos ser uma influência positiva, nós precisamos ser uma bênção para que as outras pessoas, através de nós, conheçam o Salvador do mundo. Então, Eclesiastes capítulo 14, verso 12, vai falando exatamente de um juízo. Temos o outro texto de Romanos, isto mesmo, Romanos 14, também, verso 12. É interessante também que nós estudamos que o juízo é parte daquilo que Deus estará fazendo em função das escolhas, em função das oportunidades, em função das chances, dos privilégios que Ele foi dando para todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra. Outro texto aqui interessante encontramos em Tiago, capítulo 2, verso 13, onde transmite-nos a ideia de que o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não usaram de misericórdia para com os outros. Haverá um julgamento? Sim, haverá um julgamento no final. Mas a pergunta que eu deixo aqui é: você será julgado e você será condenado? Ou você acha que você exatamente não será pesado na balança e achado em falta? Sabe, mais do que isso, é desejo de Deus salvar a todos nós. É por isso que nós entendemos pela Bíblia, de acordo com 1 Timóteo 2, verso 4, que Deus deseja salvar a todos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nunca se esqueça, Deus está mais pronto em amar-te e salvar-te do que julgar-te e condenar-te. Nunca se esqueça isso em nome de Jesus. Deus está mais pronto em amar-te do que julgar-te e condenar-te. Para que um dia não sejamos julgados e condenados, então andemos em novidade de vida. Abracemos a Jesus e andemos em comunhão com o nosso incomparável Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até ao próximo tema.